Amém, queridos irmãos, chegamos à segunda-feira, primeira semana de um novo volume do Alimento Diário, intitulado Buscar as Coisas lá do Alto. Nessa primeira semana, o título é Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da deidade. E o título da segunda-feira, O tecido maravilhoso do amor de Deus. O versículo 1 Coríntios 13, 10. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia em que nós podemos contar com Tua misericórdia, que sempre se renova, Senhor. Também podemos contar com a Tua graça, Tua superabundante graça. Obrigado, Senhor, obrigado por sermos alvos da Tua misericórdia e da Tua graça. Nesse dia, nós nos prostramos diante de Ti, amado Senhor, para receber a Tua palavra, para estar na Tua presença, para ser guiados pelo Senhor. Nós não queremos viver uma vida de vaidade, uma vida voltada a nós mesmos. Pelo contrário, Senhor, nós queremos viver uma vida a Teu serviço, uma vida que Te agrade, sendo encabeçados por Ti, tendo toda a nossa vida debaixo do Teu governo, do Teu reino. Nós nos consagramos a Ti, Senhor. Entregamo-nos diante de Teu altar, para que o Senhor faça conforme a Sua vontade em nós, na nossa família, nas nossas vidas. Para que o Senhor tenha total liberdade em trabalhar em nós e remover aquilo que atrapalha a Tua obra, aquilo que não Te agrada. Senhor, age, Senhor, em nós conforme a Tua vontade. Esse é o desejo do nosso coração. Obrigado, Senhor. Jesus é o Senhor. Muito bem, queridos irmãos, título dessa segunda-feira, O tecido maravilhoso do amor de Deus. Nós vamos fazer um pequeno resumo de alguns pontos importantes que nós vimos até aqui. Paulo, quando ele começa a carta aos Colossenses, ele, assim como ele fez com os Tessalonicenses, ele fala da estrutura da vida da igreja, da estrutura do viver cristão. Então, nos versículos 4 e 5, ele diz: Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor para que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Então a estrutura de um viver cristão é fé, amor, esperança, irmãos. A fé é o que nos conectou a Deus e é a fé que nos conecta a tudo o que é espiritual. Em Hebreus 11 é muito claro, sem fé ninguém pode agradar a Deus. E ali nós vemos também no versículo 6, salvo engano, que todo aquele que se aproxima de Deus percebe que Ele é um Deus galardoador dos que o buscam. E como é que então você se aproxima de Deus? É por fé. Muitas vezes, irmãos, quando nós estamos orando, quando nós estamos imergindo na palavra, cantando, nós esperamos ter um sentimento para dizer assim: eu fui tocado por Deus, eu estou no Espírito. E aí, se não há um sentimento, você pensa assim: eu não toquei em Deus, eu não me conectei com Deus, eu não estou no Espírito. Mas o sentimento, irmãos, vem da alma. E não é a nossa alma que se conecta. Isso é o segundo, terceiro passo. Então, o que nós precisamos entender é que, uma vez que nós cremos, se você invoca o nome do Senhor com fé, você está no Espírito, independente do sentimento. Então, o primeiro passo não é o sentimento. O sentimento vem depois. Primeiramente, nós precisamos de fé para contatar Deus. Então, quando você estiver orando, não ore esperando um sentimento, ore com fé. Está mergulhando na palavra, nos versículos, na leitura, ouvindo, fazendo anotações, louvando ao Senhor, cantando, tudo sempre com fé, porque é a fé que nos conecta às coisas espirituais, às coisas invisíveis. E com relação à esperança, irmãos, a nossa esperança ela não se limita a essa vida. A nossa esperança está na volta do Senhor, irmãos. Se hoje nós ainda sofremos, nós ainda choramos, na volta do Senhor, irmãos, haverá consolo, haverá paz, justiça. Aquelas bem-aventuranças no começo de Mateus 5, elas nos mostram muito
a situação atual e a consequência do porvir. Aquelas bem-aventuranças, irmãos, é para um povo do reino dos céus, porque o povo do reino dos céus é um povo com esperança. Quando fala bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Onde está a esperança? Não serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Você pode pensar, hoje se eu for manso, as pessoas passam por cima de mim. Eu não herdo nada. Mas aí você se apoia onde? Na palavra de Deus, na esperança que a palavra de Deus gerou em você. Por isso Paulo falou para os colossenses, por causa da esperança que vos está preservada nos céus porque o Senhor ainda está nos céus, e ele vai voltar, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Então, a palavra, veja que maravilha, irmãos, a palavra é tudo para nós, porque ela é que gera a fé, e ela também é que gera esperança. Eu só posso ser alguém manso porque eu tenho esperança que a palavra diz: os mansos vão herdar a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, hoje, nós gostamos muito de julgar as pessoas. Isso é algo que veio com o pecado, é algo de todo ser humano. Se dá uma brecha, nós estamos julgando. Então, julgar para nossa alma é bom, exercer misericórdia para nossa alma não é. Mas veja, a palavra nos traz uma esperança. Você hoje pode exercer misericórdia de alguém que você possa achar: esse aí não merece, esse aí nunca aproveita. Mas não se trata da pessoa merecer ou não, afinal é misericórdia, não é? Se trata de você perceber: eu já fui alvo da misericórdia de Deus e ainda Deus está me dizendo: se eu for misericordioso, eu vou alcançar mais misericórdia. Veja, irmãos, como a palavra de Deus nos enche de esperança. E por fim, Paulo falou também do amor que tendes para com todos os santos, não é? E esse amor, irmãos, é exatamente o que nós temos visto, é a obra que Deus está produzindo em nós. É esse tecido, essa tecedura, essa rede de amor. É isso que expressa Deus para as pessoas. Eu quero ler nessa parte, irmãos, página 8, terceiro parágrafo, que fala dessa ligação em amor uns com os outros, o amor que vem de Deus, não o nosso amor, que está produzindo algo. E esse amor, lembre-se, ele também vem pela palavra. Por isso, irmãos, nós nunca podemos nos distanciar da palavra de Deus. Então, página 8, terceiro parágrafo. Essa ligação inexplicável e muito forte tem sido produzida entre nós com fios de amor supridos por Deus. Se houvesse somente fios amorosos ligando-nos, a ligação seria agradável, mas ainda muito frágil. Um fio arrebenta facilmente, pois sozinho tem baixa resistência. Mas, se minha ligação com o irmão for um tecido bem fechado, será muito resistente. Para haver um tecido são necessárias urdidura e trama entrelaçadas. A trama sem a urdidura ou a urdidura sem a trama não são um tecido. Deus é visto no tecido maravilhoso do amor, quando amamos uns aos outros. Porque só há o tecido do amor se houver o entrelaçamento entre Deus, a urdidura, e nós, a trama. Vou ler ainda na página 9 o último parágrafo. Em uma tecelagem usam-se os melhores e mais resistentes fios na urdidura. Esta precisa esticar-se, por isso são usados fios longos para aguentar a força da tensão. A trama não precisa ter tanta resistência como a urdidura. O amor de Deus é representado pela urdidura, a qual tem a mais alta qualidade de fios que se entrelaçam à trama, os fios transversais, que somos nós, e assim o tecido é formado. Querido leitor, estamos tecendo o melhor tecido do universo. A igreja edificada é o tecido maravilhoso do amor de Deus. Portanto, quando vier o que é perfeito, que é o que diz 1 Coríntios 13:10, veremos um tecido perfeito na eternidade, a rede perfeita do amor. Veremos a edificação da igreja perfeita e entenderemos por que a igreja se tornará a habitação de Deus no Espírito. Naquele momento, haverá harmonia e paz e seremos uma só peça com Deus.
em 1 Coríntios 13, no final do trecho em que Paulo fala do amor, ele diz assim: agora, pois, versículo 13, agora, pois, permanecem fé, esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Por quê, irmãos? Porque o amor, ele não só vem de Deus, o amor é o próprio Deus. Quando o Senhor voltar, nós não vamos mais precisar de fé, porque nós já estamos vendo o Senhor face a face, fisicamente. Nós também não vamos mais precisar da esperança. Por quê? Porque a esperança, irmão, já se tornou real. A nossa esperança é a volta do Senhor. Mas o amor como que é o próprio Deus, isso é eterno, irmãos. Isso nós vamos ter por toda a eternidade. Então veja que o que o Senhor queria produzir lá no Éden, partindo de Adão e Eva, e aparentemente aquilo foi frustrado, hoje o Senhor está produzindo entre nós, na vida da igreja, nos unindo cada vez mais. Veja que interessante, não é? Nós falamos sobre ser encabeçados. Se você perceber a palavra que é usada na versão Ferreira de Almeida para encabeçar, é convergir, não é? Convergir é você, todas as pessoas ou tudo ir para o centro. E divergir é espalhar, é sair desse ponto para fora. O que Satanás tem feito é isso, é essa obra de divergir, de espalhar os cristãos. Mas o que o Senhor está fazendo é todos nós indo para um ponto só. Se todos nós vamos para um ponto só, quer dizer, nós vamos ficar de um jeito que não vai sobrar o quê? Espaço. E esse ponto de conversão é o encabeçamento de Cristo, é Cristo. É o que nos revela o livro de Colossenses, entende? Então, quanto mais nós nos aproximamos desse ponto, quer dizer, quanto mais nós estamos em Cristo, nós juntos, não vai sobrando espaço, porque você tá convergindo para Cristo, quer dizer, ele vai encabeçando e vai tirando os espaços. Ao contrário, é a obra de Satanás. Ele tenta sempre gerar mais espaços entre nós e ir nos separando, ir separando os cristãos. Porque ele sabe que quando houver cristãos encabeçados, sem esses vazios entre si, entrelaçados, é o momento em que o Senhor vai ter o testemunho adequado para voltar. Por isso, irmãos, o Senhor está fazendo isso. Então creia naquilo que o Senhor tem falado e principalmente onde o Senhor nos colocou. Isso é muita misericórdia e muita graça para todos nós. Nós temos recebido, irmãos, essa palavra, e se você tem prestado bastante atenção, tem imergido nessa palavra, praticado, você está percebendo que ela está vindo do trono de Deus e nos levando exatamente para o beneplácito da sua vontade. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no YouTube da igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.